Olá, aqui é Paulo Haas e eu sou fundador do site realizaçãofinanceira.com.br e estou aqui hoje nesse aulão gratuito de planejamento para a realização financeira para trazer uma oportunidade para a sua transformação, uma transformação pessoal e financeira. Eu vou te mostrar exatamente o método que uma pessoa comum poderá utilizar para sair do zero e alcançar a sua independência financeira. E para fazer isso, eu preciso te ensinar como planejar e selecionar os seus investimentos para atingir as metas de rentabilidade necessárias para a sua independência financeira. E isso vai te transformar, porque sabendo exatamente o que você precisa para alcançar a sua independência financeira, você terá uma perspectiva diferente na sua vida. Você saberá que um dia não precisará trabalhar para mais ninguém. Saberá que não precisará ficar em um emprego que não te realize, que não te traga felicidade. Saberá que em uma situação de crise você estará seguro, pois a sua independência financeira te proverá os recursos financeiros necessários para passar pela crise e manter a sua família segura e alimentada. Saberá que no dia que alcançar a sua realização financeira, terá à sua disposição o seu ativo mais precioso, o seu tempo. Com seu tempo livre, poderá usufruir com mais frequência das pessoas que gostam, da sua família, dos seus amigos. Terá tempo para viajar mais vezes por ano, conhecer lugares fantásticos, se divertir mais. Enfim, ser mais feliz. Dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas a independência financeira traz. Porque a felicidade vem da liberdade de poder usufruir da vida e das pessoas que se ama. E a independência financeira te dará essa possibilidade de liberdade. E assim, você poderá ser ao mesmo tempo livre e feliz. E esse dia está mais próximo do que você imagina. Isso pode parecer bom demais para ser verdade, não é mesmo? Eu já ensinei esse método a algumas pessoas que não sabiam nada de investimento e começaram a sistematicamente atingir as metas de rentabilidade necessárias para que elas alcancem a independência financeira. Uma dessas pessoas é Fernando, de Salvador, na Bahia. Pessoal, meu nome é Fernando. Estou aqui para fazer um vídeo rápido sobre o método de investimento de Paulo. Mostrar o resultado da mudança do método do ano de 2018 para 2019 na minha carteira, onde eu tinha 100% aplicado em CDB, ou Tesouro Direto, ou renda fixa. Era uma carteira que basicamente acompanhava o CDI, um pouquinho acima, e a partir de 2019, no final de 2018 para 2019, eu passei a usar o método e obtive um resultado excelente. Vou mostrar aqui para vocês. Em 2018, a rentabilidade de 7,75%, 120% do CDI, e o ano de 2019, a rentabilidade de 23,64%, 396% do CDI, sendo que, em média, 50% da carteira estava em ações, todas elas compradas através do método de Paulo. Essa metodologia eu chamo de mestre em realização financeira e é dela que eu vou falar agora. Quando eu falei que vou te ensinar exatamente como sair do zero e alcançar a sua independência financeira,
eu não usei a palavra exatamente à toa. Quando usei a palavra exatamente, eu quis dizer que vou te mostrar matematicamente como alcançar a independência financeira. E não há como negar que a matemática é uma ciência exata, não é mesmo? Nesse ponto você pode estar se questionando. Ok, matemática é uma ciência exata, mas a independência financeira não me parece ser tão exata assim. Ué, e você está absolutamente certo. A independência financeira não é exata. A independência financeira é, na verdade, uma abstração, uma qualidade. E é a qualidade de quem tem recursos financeiros suficientes para se sustentar a sua família e viver a sua vida sem ter que trabalhar para ninguém. Concorda? Ser independente financeiramente não significa que você poderá comprar um jatinho ou um iate. Significa que você tem recursos financeiros suficientes para se sustentar e sustentar a sua família. Esses recursos financeiros, quando aplicados, te darão uma rentabilidade mensal, que é o que chamamos normalmente de renda passiva. E essa renda passiva mensal que você usará para se sustentar a sua família e desfrutar da vida, sem que precise trabalhar para ninguém. A renda passiva é passiva devido ao fato de você não ter que trabalhar para produzi-la. O dinheiro, quando bem aplicado, trabalha para você e te retorna essa renda passiva. A renda passiva é, portanto, gerada pelos recursos financeiros acumulados e bem investidos. Acho que agora está bem claro, não é mesmo? Como não precisa trabalhar para ninguém, quem tem a qualidade da independência financeira tem tempo livre para desfrutar da vida e da companhia das pessoas que gosta com mais frequência. Com tempo livre, quem é independente financeiramente também terá a possibilidade de se dedicar a atividades que realmente tragam a sua realização pessoal e as façam felizes. E essa realização pessoal e felicidade se propagará para todos os entes queridos e as pessoas próximas, pois estão todos unidos e desfrutando do que realmente gostam. E isso é bem lógico. E agora, se você não tinha parado para pensar nisso, você deve também estar se perguntando: nossa, eu quero isso para minha vida, mas como a independência financeira pode ser alcançada? Como pode ser exata? E é exatamente esse o ponto. Como essa independência financeira pode ser alcançada? Como pode ser exata? A partir desse questionamento que alguns anos atrás eu fiz a mim mesmo, que eu defini o conceito de realização financeira. Realização financeira é o valor exato do dinheiro que você deverá alcançar para obter a sua independência financeira. Sabendo desse exato valor, você terá uma meta a ser alcançada. A independência financeira deixa de ser uma abstração, deixa de ser uma qualidade e passa a ser algo concreto. A independência financeira agora tem um valor bem definido e mensurável, e esse é o valor da realização financeira. E com a definição da realização financeira como sendo esse valor exato e mensurável, a matemática para planejar sua independência financeira se torna viável. E a realização financeira é a sua primeira meta. Toda essa metodologia eu criei por necessidade própria, pois eu não encontrei no mercado um sistema de investimentos que englobasse
todos os aspectos que eu precisava para fazer os meus próprios investimentos. Eu queria planejar meus investimentos, queria saber como investir, quanto investir, em quanto tempo investir, que ativos de investimento comprar, quando vender, como gerenciar os riscos dos investimentos. E não achei em lugar nenhum, em método nenhum. Todos os métodos que encontrei eram isolados, ou seja, cuidavam de algum aspecto do investimento específico sem se preocupar com o todo. Por exemplo, quando se preocupavam com os fundamentos das empresas, não se preocupavam com os riscos. Quando se preocupavam com os riscos, não se preocupavam com os fundamentos. Quando se preocupavam com os gráficos de preços, não se preocupavam com os fundamentos. E nenhum deles estava preocupado com o que eu queria. Estavam limitados aos seus próprios conceitos e definições. Assim, depois de muito estudar e depois de muita tentativa e erro, em anos de investimento, eu desenvolvi o que chamo de metodologia Mestre em Realização Financeira. A metodologia Mestre em Realização Financeira tem um único objetivo, que é alcançar e manter a realização financeira. E na metodologia Mestre em Realização Financeira, a realização financeira tem o conceito exato que te falei. É o valor exato que você precisa alcançar para ter a sua independência financeira. Assim, a metodologia Mestre em Realização Financeira é totalmente focada em alcançar e manter a independência financeira. Mas antes de entrar no detalhe sobre a sua realização financeira, vou te contar uma história. A minha história. Eu sou de Salvador, na Bahia, e nasci em 1978. Meus pais eram do interior da Bahia, minha mãe de Serrinha e meu pai de Cachoeira. Eles estavam trabalhando e morando em Salvador quando eu nasci. Em 1980 nasceu a minha irmãzinha. Meus pais tinham empregos de nível médio e estavam nos proporcionando uma vida razoável naquela época. Entretanto, isso mudou em 86, quando minha mãe passou a ter problemas de saúde que depois acompanharam pelo resto de sua vida. E esses problemas a fizeram largar o emprego e ter a necessidade de realizar tratamento e tomar bastante remédios. Meu pai teve que segurar as despesas da família sozinho. A maioria das despesas eram com aluguel, nossas escolas e o tratamento de minha mãe. Como meus pais não tinham uma cultura de investimentos, não havia reservas para superar a crise. E com a degradação da situação financeira da minha família, tivemos que nos mudar para uma cidade com um custo de vida mais baixo que Salvador. Meu pai tinha uma casa em Feira de Santana, que era uma herança da sua mãe, e em uma cidade no interior da Bahia. E foi para lá que fomos. Meu pai havia encomendado algumas reformas na casa antes de nos mudarmos, pois a casa estava bem velha, era uma casa bem antiga. Quando chegamos na casa, em 1992, vimos que a casa não havia sido reformada e meu pai havia sido enganado. Infelizmente, não havia o que fazer. Não havia contrato, foi tudo de boca e também não encontrou os responsáveis. Mas o que isso tem a ver com investimentos? Você deve estar se perguntando agora. Bom, em minha vida eu passei por alguns problemas que me ajudaram a delinear a minha metodologia de planejamento financeiro e investimentos. Reparou na necessidade de uma reserva
para situações de emergência e que nós não tínhamos. Como disse, meus pais não tinham uma cultura de investimentos e isso agravou a situação financeira da minha família no momento da crise da minha mãe. Em momento de crise é que essa reserva deveria ser utilizada. Esse é um princípio de investimento muito importante. Todos devem ter essa reserva e esse é um princípio da minha metodologia. Prosseguindo com a história, o que aconteceu é que meu pai passou muitos anos reformando a casa. Era o lugar que ele depositava os seus investimentos. Na verdade, era o único investimento que ele acreditava. Como ele tinha passado pelos famigerados Plano Collor e Bresser, tinha perdido suas economias e não confiava mais no sistema financeiro. E de fato, hoje ele mora em outra casa e a casa dele está alugada, gerando uma receita para ele, uma renda passiva. Minha mãe faleceu em 2008 em decorrência dos problemas de saúde dela. Em Feira de Santana, nossa situação financeira ficou um pouco mais estável, porém sem regalias. Não tínhamos viagens, festas de aniversário, era uma vida bem regrada. Mas apesar disso, meu pai fazia o sacrifício de nos colocar para estudar em escolas particulares. Isso por acreditar que elas ainda eram melhores do que as escolas públicas. Não estudamos nas melhores escolas, estudamos nas escolas que meu pai podia pagar. E ele nos dizia que tínhamos que estudar mais para sermos melhores. Melhores até do que os que estudavam nas melhores escolas. Por isso, ele nos obrigava a estudar, no mínimo, 2 horas por dia, todos os dias. Ele acreditava que com isso poderíamos nos tornar melhores que os estudantes que estudavam nas melhores escolas. Eu não gostava. Eu ficava estudando essas 2 horas a mais, além das atividades normais da escola. Mas confesso que isso me livrou de notas ruins no boletim escolar. E ainda mais, aprendi a gostar de estudar. Eu me habituei e hoje posso passar várias horas estudando sem me cansar. Isso me ajudou em etapas posteriores da minha vida. E isso eu agradeço ao meu pai. E por que estou falando isso também? O que isso tem a ver com essa aula? Simplesmente pelo óbvio. É preciso estudar para aprender. É preciso repetir para aprender. Principalmente quando o assunto não é trivial. Se fosse trivial, eu não estaria aqui contando essa história. O fato é que o estudo me trouxe até aqui. Além do ímpeto de melhorar e outra coisa que eu vou falar mais para frente. Em 93, meu pai sugeriu que eu fizesse a prova para entrar no Cefet Bahia, antiga Escola Técnica Federal da Bahia. Hoje é Instituto Federal da Bahia. E, sem preparação nenhuma, fiz a prova e adivinha. Perdi. Quando falo sem preparação, quero dizer que não fiz nenhum curso específico ou sequer estudei sozinho o conteúdo da prova. Apenas fiz a prova. Imaturidade. Imaturidade é achar que somente com as aulas da escola eu passaria no primeiro concurso da minha vida. Bom, meu pai ficou sem rumo, sem saber onde eu deveria estudar. Ele tinha preocupação que eu arrumasse um emprego. E isso, claro, tinha razões óbvias. Eu, para falar a verdade, não me senti muito mal, pois na época eu não tinha muita noção sobre isso. Mas eu percebi a preocupação do meu pai.
Ele tentou me matricular na Escola Técnica em Feira de Santana, mas já não tinha mais vagas. Então, me colocou numa escola de processamento de dados por sugestão minha, pois eu queria aliviar a frustração dele. Mas o que aconteceu foi inusitado. Em 94, nos primeiros 2 meses na escola de processamento de dados, eu percebi que a escola era uma porcaria e que eu perderia o meu tempo e meu pai perderia o dinheiro dele. Foi aí que eu tomei a primeira decisão mais importante da minha vida. Percebi que eu também não havia me conformado em perder na prova do Cefet Bahia. Eu queria uma revanche. Eu queria a redenção. Eu queria orgulhar o meu pai. Eu percebi que eu precisaria focar meus esforços para passar no concurso do Cefet Bahia. Focar. Essa aqui é a palavra-chave. Para isso eu decidi que deveria largar a escola de processamento de dados e me dedicar integralmente ao estudo para passar na prova do Cefet Bahia. Falei com meu pai e ele ficou espantado com a decisão. Ele ponderou que se não desse certo eu ficaria 1 ano atrasado. Mas no fim, ele me apoiou. Descobri 2 cursos em Feira de Santana, um de matemática e outro de português. E foi aí que comecei a desenvolver a minha base matemática para o desenvolvimento da metodologia Mestre em Realização Financeira. E esse foco foi muito importante. Assim, eu foquei nas questões do concurso e no fim, depois de muito estudo, depois de muitas questões resolvidas, finalmente passei. Eu pude me orgulhar do meu feito e, principalmente, deixei meu pai orgulhoso. E esse foi o resultado do esforço concentrado e focado em um único objetivo. E essa foi uma lição simples, que um menino de 14 anos aprendeu. E aqui, de forma similar, nesse aulão de planejamento para a realização financeira, esse único objetivo é alcançar a independência financeira. Bom, eu entrei no Cefet Bahia em 95 e eu gostei muito de estudar lá. Lá eu tinha que estudar muito mais e meu hábito de estudar aumentou ainda mais. Frequentemente eu passava o turno oposto das aulas estudando, resolvendo listas de matemática, física ou nos laboratórios de eletrônica. Ressalto ainda o fato de que o Cefet Bahia contribuiu muito para a melhoria das minhas habilidades matemáticas. Lá a matemática entrou no meu sangue. Nesse período também eu passei a morar sozinho. Passei por vários pensionatos e várias pousadas. Eu recebia uma pequena quantia do meu pai para me sustentar em Salvador. No Cefet havia uma concorrência dos colegas para ver quem tirava as maiores notas. Nem sempre eu conseguia e reclamava com meu pai que tinha que me preocupar com muitas coisas. Tinha que lavar roupa, tinha que limpar meu quarto, tinha que fazer compras, preparar comida, economizar o dinheiro. E dizia que meus colegas moravam com suas famílias e não tinham que se preocupar com essas coisas. Podiam se dedicar mais aos estudos e tirar maiores notas. E sabe o que meu pai me dizia? Não importa o que eles fazem ou o que têm, apenas continue estudando mais se quiser tirar maiores notas.
eu ficava frustrado. Mas meu pai estava certo. E essa é a lição da melhoria contínua que aprendi com meu pai. Se quiser melhorar, continue se esforçando continuamente. Uma hora colherá os resultados. Não importa o que os outros fazem ou têm, a responsabilidade pela melhoria é sua. A responsabilidade pelo seu desenvolvimento é somente sua. Você pode até reclamar, descarregue, mas faça isso rapidamente, só por poucos minutos. Depois volte para o seu foco e tome as ações que te levarão para o seu objetivo. Foque nessas ações e faça o máximo para realizá-las. Conclua suas ações. E cada ação concluída será um passo dado para alcançar o seu objetivo. Em 98, quando eu estava no 4º ano do Cefet Bahia, resolvi que iria fazer vestibular para engenharia elétrica na UFBA. Era a minha área. Como disse, já estava no curso técnico em eletrônica. Também era uma universidade federal. Eu sabia que era a única que eu poderia fazer, pois meu pai não teria recursos para pagar uma faculdade particular. Como nessa época eu me achava bom o suficiente em exatos, achei que não precisaria estudar para o vestibular. Que erro primário. Fiz o vestibular em 98 e perdi. Dessa vez eu fiquei muito puto, muito frustrado. Para piorar a situação, minha irmã já tinha passado no vestibular e a pressão para que eu passasse estava alta. E eu me senti mal naqueles dias. Eu cometi o erro da arrogância e subestimei a minha adversária, a prova. Também subestimei a concorrência, que era alta na engenharia elétrica. Então, passadas as reclamações, voltei meu foco para a ação. Resolvi reavaliar o que tinha acontecido e vi que, de fato, eu tinha ido bem nas exatas. Só que nas humanas tinha ido mal. História, geografia, português, espanhol, biologia tinha sido uma negação. E novamente eu ia querer uma revanche. Eu queria a redenção. Como eu estava fazendo um estágio no último ano do Cefet, resolvi usar o dinheiro para pagar um cursinho pré-vestibular e comecei a me dedicar ao único objetivo, que era passar no vestibular para engenharia elétrica na Universidade Federal da Bahia. Na minha família, esse também seria um feito extraordinário. Não havia nenhum engenheiro na família inteira, mesmo considerando tios e primos. Concluí o Cefet no final de 98 e permaneci no estágio até julho de 99. E, sem o Cefet e sem o estágio, não podia mais ficar em Salvador. Tive que sair do cursinho e voltar para a casa dos meus pais em Feira de Santana. Pedi ao meu pai que pagasse o cursinho para mim, para que eu continuasse meus estudos para o meu único objetivo naquela época. E ele, como sempre, concordou. Agora era foco total. Ativei de novo o modo foco total. Toda a minha energia estava concentrada no meu único objetivo, que era passar no vestibular para engenharia elétrica na Universidade Federal da Bahia. Aprendi o máximo sobre história, geografia, português, espanhol, biologia. Escrevi todas as equações de física na parede do meu quarto. Virava noites estudando. Meus pais chegaram a pensar que eu estava ficando doido. Disseram que eu aliviasse carga comigo mesmo. Mas o fato é que eu não estava cansado. Eu estava focado no meu único objetivo.
e não tinha medo, e nem me impunha limites para realizar o esforço necessário para alcançar aquele objetivo. No dia das provas, eu estava tranquilo e sereno. Eu sabia que tinha feito o máximo. Depois da prova, eu relaxei, fiquei uns dias sem fazer nada relacionado a estudos. Após cerca de um mês depois, eu estava deitado no sofá assistindo televisão quando o telefone tocou. Eu não gostava de atender telefone e então deixei tocar. Minha irmã atendeu e disse que era para mim. Quando atendi, a voz do outro lado da linha falou: você passou, porra. É Cachoeira, você passou, porra. Eu falei atordoado: e você? Eu também. Cachoeira falou. De repente eu dei um grito: passei! Desliguei o telefone, meio anestesiado, peguei minha carteira e saí de casa. Depois de algum tempo, quando voltei para casa, estava com o cabelo totalmente raspado. Ninguém estava entendendo nada. Então, expliquei que meu colega Cachoeira tinha visto meu nome na lista de aprovados no vestibular de Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia. A partir daí, minha moral com a família melhorou novamente. Eu passei a ser a referência de inteligência da família e deixei me bajularem. É verdade. Mas o fato é que eu sabia que não era só inteligência. Foi o esforço concentrado e focado em um único objetivo que me conduziu para o resultado, para essa realização. Se não tivesse empreendido o esforço, eu não teria conseguido. Eu acredito que somente com esforço focado e concentrado que se pode alcançar objetivos extraordinários. Por isso conto a vocês essas histórias. O mundo está cheio de distrações e muitas vezes esquecemos quais são os nossos objetivos. Quando não esquecemos, dividimos a atenção entre os objetivos e dezenas de outras atividades que, na melhor das hipóteses, nos atrasam ou nos dispersam. E para manter o foco é preciso um plano bem definido, com objetivos claros. Do livro de administração, costuma-se dizer que esses objetivos devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas e limitados no tempo. São os objetivos SMART. O pessoal de administração deve lembrar deles. E o objetivo dessa aula é apresentar a metodologia para a criação desse plano e definição desses objetivos. Mantendo o foco na execução das ações contidas nesse plano, aumentará as suas chances de alcançar o seu objetivo, que aqui é a independência financeira. E veja, que até aqui eu apresentei apenas as lições de vida que eu tive e que me ajudaram a criar o mindset, a mentalidade para a independência financeira. E você deve estar se perguntando: onde eu aprendi tudo isso? Como eu cheguei nessa metodologia? E eu vou prosseguir com a história. Iniciei o curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal da Bahia em março de 2000. Lá havia uma peculiaridade. Os alunos com maior coeficiente de rendimento, CR, seriam os primeiros a se matricular. Coeficiente de rendimento é um número que mede as notas e a quantidade de disciplinas que o aluno cursou. E com ele, os alunos são ranqueados para a matrícula.
Isso implicaria para mim que eu correria o risco de não poder pegar as disciplinas que eu queria para concluir o curso. O meu objetivo, uma vez que comecei a fazer o curso de engenharia elétrica, era me formar, era concluir o curso. Queria poder trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro, pois ainda eu estava dependendo do meu pai e isso me incomodava. Afinal, depois do Cefet, era para eu ter começado a trabalhar. Mas o fato é que os horários da UFBA dificultavam a vida de quem quer trabalhar. Os horários são muito bagunçados e tem aulas espalhadas pelo dia inteiro e várias aulas à noite. Bom, era assim na época. A briga por nota no curso era bastante acirrada. E eu, em geral, estava na casa dos 8 a 9. Sem muito esforço, enquanto havia colegas que estavam na casa dos 9 a 10. Na minha opinião, o curso de engenharia elétrica na época ainda tinha muitas matérias desinteressantes e eu não queria gastar mais energia, mais esforço para essas matérias, mas eu tinha que fazê-las. E como queria adiantar meu curso para concluir o quanto antes, resolvi pegar o máximo de disciplinas que podia para aumentar o meu CR, incluindo as desinteressantes. Tive que estudar mais. Eu chegava na UFBA pela manhã e saía à noite, às vezes 22 horas. Era uma rotina dura, mas eu já estava acostumado com esse tipo de esforço, passar o dia inteiro estudando. Como o CR media também o número de disciplinas, o meu CR foi aumentando semestre após semestre, até chegar ao ponto de eu ser o primeiro a me matricular dentro da minha turma. Isso para espanto dos meus colegas que tinham notas maiores que a minha. E assim eu consegui pegar todas as disciplinas que queria para conseguir concluir o curso de engenharia elétrica no tempo recorde de 8 semestres. E normalmente o curso tem duração de 10 semestres. Poucos conseguiram esse feito na UFBA e eu fui um deles. E você pode dizer agora, pode estar pensando, você arrumou um jeito de não ter que estudar mais para concorrer pelas maiores notas. De fato, arrumei um jeito que estava previsto nas regras do curso, mas eu tinha que estudar mais, afinal eu tinha mais disciplinas. Eu só não queria ficar remoendo as disciplinas que eram desinteressantes, só para aumentar minhas notas. Lembre-se, o meu único objetivo era concluir o curso o mais rápido possível para poder trabalhar, ganhar meu próprio dinheiro. Eu não queria ficar concorrendo por nota, afinal, ao meu ver, isso não levaria a nada, não me levaria para o meu objetivo. O meu objetivo era mais forte do que a pressão social. E também, o seu objetivo deve ser mais forte. O seu objetivo é o que interessa. Esqueça a pressão exercida por outras pessoas para que você faça coisas que não têm sentido para você. Pense sempre se aquela ação ou comportamento te levará mais rápido para o seu objetivo. Busque o seu propósito em cada simples ação que você fizer ou pensar em fazer. Se não te levar para o seu objetivo, ignore, descarte. Foque somente nos seus objetivos. Cada pequena ação focada e realizada representará um degrau a mais que você subiu na direção do seu objetivo. Basta planejar esses pequenos passos, essas pequenas ações e então executá-las. Assim você poderá alcançar o que quiser. Bom, eu concluí o curso de engenharia elétrica no final de 2003. Veja, eu não sou matemático, eu sou engenheiro. O curso de engenharia elétrica tem uma matemática bastante complexa.
Lá eu estudei cálculo diferencial e integral, álgebra linear, cálculo numérico, equações diferenciais, estatística, probabilidades, e sem falar numa infinidade de matérias diretamente relacionadas à engenharia elétrica, que usam a matemática também bastante pesada. Também aprendi a modelar problemas matematicamente de modo a transformá-los em um conjunto de equações. E isso é muito importante para encontrar soluções para diversos problemas. E de forma bem simples e resumida, a engenharia elétrica pega esses problemas, transforma em equações matemáticas e propõe soluções otimizadas em algum sentido. Isso mais adiante abriu meus olhos para a modelagem dos problemas financeiros e de investimento usando a mesma abordagem matemática. Isso também foi fundamental para o desenvolvimento da metodologia Mestre em Realização Financeira. Mas vamos prosseguir com a história. Como não estava fácil arrumar um emprego decente de engenheiro eletricista em 2004, fiz um concurso para uma empresa pública e também iniciei o mestrado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Optei pelo mestrado pois não queria ficar em um subemprego de pseudo-engenheiro. Se era para ganhar pouco, eu preferiria ganhar pouco estudando. E assim eu tive que me mudar para São José dos Campos para fazer o mestrado no ITA. Deixei minha família, minha namorada, na esperança de receber uma bolsa de mestrado. Ao chegar no ITA em agosto de 2004, devido às minhas notas de graduação serem boas, eu fui contemplado de imediato com a bolsa de cerca de R$ 850. Para mim, essa bolsa era mais do que suficiente, pois eu estava já acostumado a ter uma vida espartana de quem mora sozinho. Passei os primeiros meses estudando que nem louco para entender processos estocásticos, processamento estatístico de sinais e ainda ler diversos artigos para minha futura dissertação de mestrado. Para quem não sabe, processos estocásticos é uma forma de estatística e probabilidade para tratamento de aleatoriedades e incertezas no processamento de sinais. Veja, eu não quero ser muito técnico aqui. Isso é uma simplificação. Mas o importante é que essas disciplinas ampliaram ainda mais a minha capacidade de modelagem de problemas, principalmente sujeitos a aleatoriedades e incertezas. Isso contribuiu e muito para a metodologia Mestre em Realização Financeira. E o que toda essa base me deu? Eu pude modelar o problema da independência financeira matematicamente e gerar um conjunto de equações para alcançá-la. Além disso, eu pude simplificar essas equações de modo que qualquer pessoa possa usá-las sem precisar ter a mesma base que eu tive. Mas ainda cabe saber como eu me envolvi com investimentos, como eu aprendi a fazer planejamento financeiro e como eu aprendi a, de fato, investir. Eu preciso prosseguir com a história. Depois de 4 meses sozinho em São José dos Campos, eu estava com muita saudade da minha namorada. Eu tinha deixado minha namorada, Ariane, em Feira de Santana, e isso estava me atormentando, pois eu queria ficar com ela e também concluir o mestrado. E foi assim que, no término do primeiro semestre do mestrado, em dezembro de 2004, decidimos nos casar. E que coragem de Ariane casar comigo naquela época.
Eu me pergunto isso até hoje. Eu era só um estudante de mestrado que ganhava cerca de R$850 de bolsa. Por isso estou com ela até hoje. É uma mulher de valor incomparável. Casamos no civil em Feira de Santana no dia 15 de fevereiro de 2005 e no dia seguinte voamos para São José dos Campos. Claro que no início contamos com a ajuda dos nossos pais, ajuda financeira, e agradeço de coração a eles por todo o apoio que nós recebemos. Já em São José dos Campos eu consegui alugar uma edícula por R$350. E para quem não sabe, edícula era como chamavam a casinha dos fundos em São José dos Campos. Era feita para que os donos do terreno pudessem morar enquanto construíam a casa principal. E era uma edícula arrumadinha, recém-reformada, parecia até um mini sobrado. E o dinheiro que sobrava depois de pagar o aluguel era para comprar comida, para pagar as contas de água, energia, telefone. Eu ia de bicicleta para o Ita e não gastava muito com transporte. Na nossa casa tínhamos uma cama de casal, uma geladeira, um fogão, uma cômoda e uma TV que ganhamos de presente dos nossos pais. Mais tarde compramos uma pequena mesa para almoçar, com 4 lugares, pois no início comíamos sentados no chão ou na escada. Mas tudo mudou em 2006. Tudo mudou. Nesse ano eu concluí o mestrado no ITA, iniciei o doutorado e também larguei o doutorado, por causa de outro acontecimento. Eu fui convocado para ingressar na empresa pública que prestei o concurso público em 2004. Lembra que eu falei isso? Eu fui admitido em abril de 2006 e tive que ir morar no Rio de Janeiro. Minha esposa, Ariane, ficou em São José dos Campos, pois ela ainda estava fazendo faculdade e não queríamos que ela deixasse o curso. Assim, toda sexta-feira eu voltava do Rio de Janeiro para São José dos Campos e no domingo retornava de volta para o Rio de Janeiro. Cada viagem levava cerca de 5 horas, por 5 horas e meia, e fiz isso por 50 semanas, ou seja, foram 11 horas por semana durante 50 semanas, um total de cerca de 550 horas dentro do ônibus, nessa viagem. E por que essa informação é relevante? Você verá. Com o meu primeiro salário, que foi de R$ 3.333,14, que eu lembro até hoje, comprei o nosso primeiro sofá, pois ainda não tínhamos sofá na época. Também, com o primeiro salário, percebi que tinha que começar a investir. É aqui que começa a brincadeira. Como naquela época nossos gastos eram bastante reduzidos, estava sobrando relativamente muito dinheiro e foi assim que comecei a estudar sobre investimentos. Lembra das horas que eu passei nos ônibus? Às 5 horas e meia que passava no ônibus do Rio de Janeiro para São José dos Campos e vice-versa, eu estudava sobre investimentos. E veja, foram 550 horas. E isso foi só o começo dos meus estudos. Em 2007, eu já sabia o bastante sobre análise técnica, fundamentalista, matemática financeira, estatística, mercado de ações, mercado de opções, para dar os meus primeiros passos na Bolsa de Valores. Eu montei a minha própria biblioteca de investimentos. Também em março de 2007,
eu fui transferido para Salvador. Voltei para minha cidade natal. Só que agora eu estava numa situação financeira muito melhor. E eu continuava investindo em ações e colocando as estratégias que eu estudava na prática. Era o teste de fogo real com o meu próprio dinheiro. Só que às vezes dava certo e outras vezes não. E isso me incomodava. Eu verificava se tinha feito tudo certo, tentava novamente e via que faltava consistência nos resultados. Além disso, as estratégias de investimento eram todas fragmentadas. Gestão de risco tratava de uma coisa, análise fundamentalista de outra, precificação de outra, planejamento financeiro de outra. Parece até óbvio dizer isso. Mas como juntar todas elas para um único objetivo? O que percebi é que elas de fato não estavam alinhadas para esse único objetivo, que era me deixar rico, que era me conduzir para a independência financeira. A verdade é que, na minha opinião, aquelas estratégias não tinham um objetivo específico a ser alcançado. Qual o objetivo específico da análise técnica? A princípio parece fácil. É definir a tendência e os pontos de compra e venda a partir dos gráficos das ações. Eu gostaria que isso fosse real. Me pouparia muito trabalho. Quando testada na prática, a análise técnica deixa muito a desejar. Das suas centenas de indicadores, qual o melhor? Qual que realmente funciona? Ou qual a melhor combinação? Alguns podem dizer que depende do caso, mas a verdade é que falta consistência. Da mesma forma, a análise fundamentalista tem dezenas de indicadores. Mas dentre todas as ações da Bolsa de Valores, qual devo comprar? O preço dessa ação ou dessas ações está bom para comprar? Está bom para vender? Qual a tendência dessa empresa no mercado? Ela tem uma boa administração? Vale a pena investir nela? Será que os indicadores da análise fundamentalista, de forma isolada, respondem a essas questões? Pela minha experiência, isoladamente, não. É preciso mais. Existe gestão de risco na análise técnica e na fundamentalista. Como posso proteger meu patrimônio investido? Tenho certeza que ambas estratégias não tratam disso. É requerida outra disciplina aqui. Além disso, como devo montar minha carteira de investimentos para aumentar as minhas probabilidades de retorno? Tenho certeza que também elas não tratam disso. Como defino as minhas metas de investimento? Qual o montante que representa a minha independência financeira? Qual o valor que devo atingir para saber se sou independente financeiramente? Para isso, quanto devo investir mensalmente? E qual a rentabilidade devo buscar nesses investimentos? Dificilmente essas técnicas convencionais respondem a essas perguntas isoladamente. Elas, isoladamente, não enxergam o todo.
para mim elas são autocontidas e isoladas. Tratam de suas próprias questões e esquecem as minhas. Por isso, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo a minha própria metodologia, que hoje eu chamo de metodologia Mestre em Realização Financeira. E essa metodologia é totalmente focada num único objetivo, que é a independência financeira. Mas isso porque eu busco o benefício que essa independência financeira irá me trazer. E esse benefício é a liberdade. Como eu falei antes, é a liberdade de não ter que estar preso 8 horas por dia, 5 dias por semana em um escritório. Quando eu ajustei a metodologia para maximizar a produção de proventos, ou seja, o recebimento de dividendos, juros sobre capital próprio e a valorização das ações, eu resolvi usar esses recursos que eu estava ganhando sistematicamente para tentar aplacar essa necessidade de liberdade que eu tinha. Em dezembro de 2013, eu me dei um baita presente de aniversário. Comprei uma moto, mas não era uma moto qualquer. Era uma Harley Davidson Super Glide 1.060 cilindradas com 300 quilos. Comprei zero na loja Harley Davidson em Salvador. E era a minha primeira moto. Eu nunca tinha tido uma moto e resolvi começar alto. Alguns acharam que eu estava doido de começar com uma moto de cilindrada tão alta. E de fato, eu precisei treinar bastante para manobrar a moto antes de poder me aventurar nas estradas. Mas eu não quis saber. Todo final de semana eu pegava a estrada. A maioria das vezes eu ia sozinho, algumas vezes ia com alguns amigos. Os destinos eram sempre no interior da Bahia. Corri muitos riscos nas estradas, mas felizmente não sofri nenhum acidente. A sensação de liberdade era fantástica, mas faltava algo. Apesar da sensação que tinha, e certamente era adrenalina, eu não me sentia completo. Minha família não estava comigo. Então percebi que o que eu queria realmente era a liberdade para passar mais tempo com a minha família. Então, depois de 3 anos, eu vendi a moto. O que eu queria realmente era a liberdade para poder estar mais tempo com a minha família. Hoje eu tenho 2 filhos, Arthur e Isabela. E eles me motivaram a desenvolver essa metodologia focada na independência financeira para ter essa liberdade. Pois eu quero estar mais frequentemente ao lado deles e ao lado de minha esposa Ariane. E essa é realmente a minha motivação pessoal. Apesar de eu ser bem remunerado onde estou, eu ainda tenho que ficar 8 horas por dia, 5 dias por semana em um escritório, sem ver a minha família. Eu me tornei o que chamam de vendedor de hora bem remunerado. Ganho bem, mas tenho que dar minhas 40 horas por semana para a empresa. Com a independência financeira, isso acaba. E para mim, esse assunto é muito sério. Pense por um momento nas pessoas que você ama e que gostaria de passar mais tempo. Pense por um momento nos lugares que você poderia ir com essas pessoas se não precisasse passar a semana toda trabalhando. O que você sente? A sua motivação para procurar
os benefícios da independência financeira devem vir desses sentimentos. Isso foi o que aprendi na minha jornada. E aqui eu gosto de ser bem íntegro. A metodologia Mestre em Realização Financeira é um sistema completo de planejamento, investimento e gestão de risco de investimento focada em alcançar e manter a independência financeira. Na metodologia existem diversas ações a serem realizadas, mas o desempenho dos investimentos é sempre medido pelas metas de rentabilidade da carteira de investimentos. Como eu tenho dito, rentabilidade é meta. Bater as metas de rentabilidade da carteira de investimentos é o maior indicador que a metodologia está funcionando perfeitamente. Na metodologia há um indicador de desempenho especificamente definido para isso, para medir o desempenho com relação às metas de rentabilidade. E a minha integridade aqui é a de dizer que eu não alcancei a minha independência financeira ainda. Mas tenho batido as metas de rentabilidade ano após ano. E isso é a prova que a metodologia Mestre em Realização Financeira funciona. Também ensinei a metodologia Mestre em Realização Financeira a outras pessoas. E elas também estão batendo as suas metas de rentabilidade. E por isso eu sou bastante íntegro em dizer que a metodologia funciona. E digo ainda que o mundo corporativo me ajudou muito a desenvolver a metodologia Mestre em Realização Financeira. Foi no mundo corporativo que entendi como uma empresa, em seu planejamento estratégico, traduz a sua visão abstrata de onde quer chegar em algo concreto por meio dos objetivos e iniciativas estratégicas. Eu trouxe essa visão do mundo corporativo para o planejamento financeiro pessoal quando traduzi a independência financeira de algo abstrato para algo concreto, mensurável, como a realização financeira. E eu contei a minha história para mostrar que, apesar das dificuldades que eu passei, eu aprendi muito no caminho. Eu tive uma base muito sólida em ciências exatas, o que me deu conhecimento e habilidades necessárias para deduzir todas as equações usadas na metodologia Mestre em Realização Financeira. Estudei muito sobre o mercado financeiro e pude exercitar o conhecimento na prática sem comprometer o meu orçamento, pois, como eu falei, eu sou bem remunerado no meu emprego. E por isso, eu me dava ao luxo de arriscar mais. E fazendo isso, eu pude aprender mais e apurar ainda mais as técnicas. Vale ressaltar as lições que aprendi com meu pai sobre o hábito de melhorar continuamente. Sem isso, eu não teria desenvolvido essa metodologia. Também vale ressaltar o meu aprendizado com a concentração focada em um único objetivo. Sem isso, eu não conseguiria concluir a metodologia Mestre em Realização Financeira. A metodologia Mestre em Realização Financeira tem um único objetivo, que é conduzir quem a usa para a independência financeira. Não é preciso conhecimentos avançados em matemática para entender a metodologia. O conhecimento das 4 operações já é suficiente.
pois eu já simplifiquei ao máximo a metodologia. Agora, basta prender o esforço para aprender. E por que esse nome? Porque mestre em realização financeira. É porque quem usar a metodologia vai se transformar no próprio mestre da realização financeira. E novamente voltamos à realização financeira, que é o valor concreto e mensurável que você precisa alcançar para ter a sua independência financeira. Na metodologia Mestre em Realização Financeira, os investimentos são divididos em duas etapas: a etapa alcançar e a etapa usufruir. A etapa alcançar é a etapa onde se deve ser mais agressivo nos investimentos para alcançar a realização financeira. É nessa etapa que são feitos os aportes mensais e se tem uma meta de rentabilidade mais agressiva. A etapa alcançar começa hoje e termina na data que você escolher e que eu chamo data de resgate. Essa é a data que você alcança a sua realização financeira. A etapa usufruir é a etapa onde deve ser menos agressivo nos investimentos. É a etapa onde já se alcançou a realização financeira. E agora, o objetivo é realizar o saque da renda passiva, ou, como eu gosto de chamar, o saque do seu salário passivo mensal. Essa etapa começa na data de resgate, quando o patrimônio acumulado, ou seja, a sua realização financeira, deve ser transferida para investimentos com a meta de rentabilidade menos agressiva. Para calcular a realização financeira, eu faço o que chamo de cálculo reverso. A realização financeira é calculada com base no que você deseja na etapa usufruir, ou seja, quanto você quer ganhar mensalmente quando for independente financeiramente. Esse será o valor que você receberá mensalmente quando for financeiramente independente. Essa é a sua renda passiva mensal. Esse é o seu desejo. Como eu disse, tudo parte do seu desejo. Na metodologia Mestre em Realização Financeira, eu chamo esse desejo de salário passivo mensal. Além disso, também é preciso que você determine com que idade, em que data vai querer alcançar a sua realização financeira. Em que data vai querer ser independente financeiramente. Essa data eu chamo de data de resgate. Dessa forma, para calcular a sua realização financeira, eu uso as seguintes equações: realização financeira eterna, realização financeira limitada. Existem duas possíveis realizações financeiras. Uma que você terá uma renda que eu chamo de eterna, ou seja, uma renda que não acabará com o tempo se você sacar mensalmente o seu salário passivo mensal. Essa eu chamo de realização financeira eterna. Aqui o seu patrimônio não acaba e você poderá deixar uma herança muito grande para os seus herdeiros. E a outra é calculada para acabar quando você tiver 110 anos de idade. Essa eu chamo de realização financeira limitada. E eu uso 110 anos de forma conservadora para garantir que você vai ter seu salário passivo mensal por toda a sua vida, porém não vai deixar uma herança muito grande. Calculo as duas formas para mostrar que a eternidade tem um custo.
e é o que eu chamo de custo da eternidade. É o preço que se paga a mais por desejar um salário passivo mensal que não acaba com o tempo. E é justamente a diferença entre a realização financeira eterna e a realização financeira limitada. Note que a realização financeira limitada tem a variável TU na sua equação. Essa variável é o tempo para usufruir, ou seja, o tempo em meses que a sua realização financeira limitada durará. E esse tempo vai da data de resgate até você completar 110 anos. É bastante tempo, não é? Mas ela ainda é dependente desse tempo e isso é um fator muito importante. Já a realização financeira eterna não depende do tempo. Ela é calculada justamente para não depender do tempo, pois é eterna. Agora, algo ainda mais importante nas equações: a rentabilidade. Mais especificamente, a rentabilidade para usufruir, denominada de RU nas equações. Essa rentabilidade é a sua meta para a etapa usufruir da metodologia Mestre em Realização Financeira. E como eu disse, nessa metodologia a rentabilidade é uma meta. Temos que buscar a rentabilidade ativamente. Na equação, essa é uma rentabilidade mensal líquida, ou seja, já é descontada da inflação e de imposto de renda. E isso aqui é crucial. A rentabilidade é crucial. Quando te oferecem algum investimento, um fundo de renda fixa, um título ou outro investimento qualquer, alguém te fala qual o ganho real desse investimento? Aposto que não. Normalmente falam que o fundo rende, por exemplo, 7% ao ano, ou que o título rende 6% ao ano, mas não falam o ganho real desses investimentos, não falam o ganho real desses títulos, já descontando a inflação e imposto de renda, e nem taxas administrativas e de performance. Desconhecem o ganho real ou não informam propositalmente? Será que, sabendo o ganho real, os investidores ainda irão querer aplicar nesses investimentos? De qualquer modo, o ganho real de qualquer investimento sujeito à inflação e imposto de renda é calculado pela seguinte equação. Talvez nunca tenham visto essa equação. Nessa equação é a rentabilidade anual do título ou fundo que te oferecem. I é a estimativa de inflação anual e R percentual é a alíquota de imposto de renda para essas aplicações, e que normalmente é de 15% da rentabilidade. Assim, por exemplo, um fundo de rentabilidade ofertada de 7% ao ano, que para uma inflação de 14,19% ao ano, como foi em 2019, e a alíquota de imposto de renda de 15%, terá ganho real ou rentabilidade real de 1,6% ao ano. É isso mesmo que você ouviu, 1,6% ao ano de ganho real, de rentabilidade real. Ficou espantado? E nem considerei a taxa de administração e performance nessa avaliação. Essas instituições não estão preocupadas com você, elas estão preocupadas com elas. Elas querem a taxa de administração e performance. Por isso não divulgam o ganho real. Elas vendem a ilusão que você terá rentabilidade de 7% ao ano, mas de fato não é isso que você vai ganhar. Por isso, é muito importante que você se torne um gestor dos seus próprios investimentos. E esse é o propósito da metodologia Mestre em Realização Financeira. É importante que estabeleça a sua meta de rentabilidade e a persiga fazendo os investimentos calculadamente corretos.
E voltando às equações da realização financeira, falei que a rentabilidade para usufruir, ou seja, o termo RU das equações, era crucial. E de fato é. Essa é a rentabilidade líquida mensal que você deverá ter como meta em seus investimentos. Eu estabeleço essa meta de rentabilidade real em 6% ao ano hoje. E ressalto que é uma rentabilidade líquida, real dos investimentos. Não é o que as instituições financeiras oferecem. Lembre-se de que a rentabilidade real do fundo que dei como exemplo foi de 1,6% ao ano. Essa meta de rentabilidade de 6% ao ano será a rentabilidade real, o ganho real dos investimentos quando gerenciados corretamente. Repito, rentabilidade real. Essa é a sua meta para a etapa usufruir. A etapa em que deverá correr menos riscos para manter o seu patrimônio e garantir o seu salário passivo mensal. E para conseguir essa rentabilidade real, você precisará aprender a montar uma carteira de investimento que mesclará títulos e ações. Essa carteira, na metodologia Mestre em Realização Financeira, é precisamente calculada para aumentar as probabilidades de você atingir e superar a meta de rentabilidade. E atingindo essa meta de rentabilidade mês a mês, você garantirá o salário passivo mensal e a manutenção da sua independência financeira. Acredito que agora eu fui perfeitamente claro. Os investimentos convencionais não oferecem a rentabilidade necessária para que você alcance a sua independência financeira. As instituições financeiras estão preocupadas com o próprio retorno na forma de taxa de administração e taxa de performance. Assim você terá que sair da sua zona de conforto e aprender a como montar e gerenciar a sua própria carteira de investimentos, de modo a conseguir alcançar a sua meta de rentabilidade real. E para ajudar nisso, estou oferecendo esse conteúdo. Essa é uma oportunidade para que você se aproprie da sua própria jornada para a independência financeira. Ficou claro? Agora eu vou te dar alguns exemplos de realizações financeiras de algumas pessoas. Cíntia é funcionária pública e está ganhando bem na sua função, cerca de R$10 mil líquidos. Ela tem 30 anos e, apesar de estar ganhando bem, não quer ficar nessa atividade até se aposentar. Ela tem que trabalhar 40 horas por semana e gostaria de ter mais liberdade para ficar com a sua família. Ela decidiu que quer alcançar a liberdade financeira mantendo os seus R$10 mil, ou seja, o salário passivo mensal dela, o desejo dela foi R$10 mil por mês. Decidiu que quer ter liberdade financeira até os seus 45 anos. E para isso baixou o e-book Plano para a Realização Financeira e descobriu que para a sua independência financeira, com meta de rentabilidade líquida de 6% ao ano na etapa usufruir, ela precisaria alcançar a realização financeira eterna de R$ 2.054.421,39 ou realização financeira limitada de R$ 2.007.883,39. Tudo isso com um custo de eternidade de R$ 46.538,06 e até o seu aniversário de 45 anos. Assim como Cíntia optou pela realização financeira eterna, o seu objetivo financeiro ficou totalmente definido como sendo alcançar a realização financeira eterna de R$ 2.054.421,39 até a data do seu aniversário de 45 anos.
E veja que a independência financeira de Cíntia deixou de ser uma abstração e passou a ser específica, mensurável e limitada no tempo. O nosso outro personagem, Pedro, tem um salário atual líquido de R$5.000 e ele tem 35 anos. Ele também deseja alcançar a independência financeira, pois quer poder curtir a vida com sua família e amigos. Isso sem ter que passar 8 horas por dia, 5 dias por semana, trabalhando para enriquecer o empresário da sua cidade. Ele também quer a liberdade de volta na sua vida. E assim, decidiu que o seu salário passivo mensal, o seu desejo seria receber R$5.000 por mês e que gostaria de ser independente financeiramente até os seus 55 anos. E assim ele baixou o e-book Plano para a Realização Financeira e descobriu também que a sua meta de rentabilidade na etapa usufruir seria de 6% ao ano. E assim precisaria alcançar uma realização financeira eterna de R$1.027.221,70 ou realização financeira limitada de R$ 985.539,41, tudo a um custo de eternidade de R$ 41.671,29. Os objetivos financeiros de Pedro estão agora bem definidos, de forma mensurável. Alcançar a realização financeira eterna de R$ 1.027.221,70 até a data do seu aniversário de 55 anos. E nosso último personagem de hoje é o Mike. Ele tem 25 anos, ganha R$3.000 por mês e quer ganhar R$5.000 por mês na sua independência financeira quando tiver 45 anos. Como ele também baixou o e-book Plano para a Realização Financeira, ele viu que precisará alcançar uma meta de 6% de rentabilidade líquida ao ano na fase usufruir do seu investimento. Para viabilizar o recebimento do seu salário passivo mensal, o seu desejo de R$5.000 por mês. E ele viu também que precisará alcançar a realização financeira eterna de R$ 1.027.210,70. Ou a realização financeira limitada de R$ 1.003.941,66, e isso tudo a um custo de eternidade de R$ 23.269,03. Optando pela realização financeira eterna como de praxe, os objetivos financeiros de Mike para sua independência financeira agora estão específicos, mensuráveis e limitados no tempo, como sendo alcançar a realização financeira de R$ 1.027.210,70 até a data do seu aniversário de 45 anos. Veja que todos ficarão milionários ao alcançar a realização financeira. Olhando assim, parecem valores difíceis de serem alcançados, não é mesmo? Alcançar a casa dos milhões não é para todos. É preciso um plano sistemático e bem definido. É preciso ainda um comprometimento com seu objetivo, determinação, persistência para alcançá-lo. E ainda paciência para percorrer um caminho por um longo tempo. É preciso tempo para que isso aconteça. É preciso um planejamento focado. É preciso realizar ações sistematicamente, mês após mês, ano após ano, para alcançar esse objetivo. E isso não é fácil. Eu nunca disse que seria fácil. É preciso empreender o esforço para alcançar esse objetivo. Se você não fizer isso, ele não virá. Por isso acredito que a metodologia Mestre em Realização Financeira é a melhor forma existente para alcançar esses resultados. Pois o único foco é a independência financeira. Ela é sistemática do início ao fim. É integrada, ou seja, traz tudo o que é essencialmente necessário
para o objetivo definido em um único pacote. É focada em rentabilidades reais, em ganhos reais e não em rentabilidades fictícias. Com a metodologia Mestre em Realização Financeira, eu tenho alcançado as minhas metas de rentabilidade ano após ano e também já ajudei algumas pessoas a fazer o mesmo. E esse é o principal indicador de que a metodologia funciona e traz os resultados planejados. Veja que todos os nossos personagens optaram pela realização financeira eterna. E isso ficará claro na próxima aula. Basta saber agora se esses objetivos para os nossos personagens são realistas e alcançáveis. E qual o plano de ação para alcançá-los? E isso também veremos na próxima aula. Temos assunto aqui para várias horas de aula. Esse assunto é bastante vasto. E para a aula não ficar muito extensa, vamos dar uma pausa por aqui. Na próxima aula, vou mostrar como os aportes mensais vão tornar a sua realização financeira mais palpável, mais possível de ser alcançada. Vou mostrar também a próxima meta de rentabilidade, que é a mais importante para alcançar a realização financeira. Agora, aproveite o embalo, deixe o seu comentário nos campos logo abaixo desse vídeo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, coloque lá. Eu vou fazer o máximo para responder a todos. Também, se quiserem, podem me encontrar no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Nessas redes sociais eu também compartilho bastante os meus conhecimentos. Os links estão logo abaixo desse vídeo. E lembre-se, com comprometimento, foco, persistência, paciência, você alcançará os seus resultados. Até a próxima aula.